É isso aí. Acho que a Maju Arruda Leite já deve estar conosco aqui para darmos continuidade, é claro, a esse assunto triste pra caramba, a morte precoce do jogador uruguaio de apenas 27 anos de idade. É a Maju, não é, Ronald? É isso aí. Fala, Maju. Boa tarde. Oi, Maju, bem-vinda, amiga. Oi, Joel. Uma boa tarde a você, ao Ronald, a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. A previsão é que a aeronave que vai transportar o corpo do jogador uruguaio Juan Esquerdo saia da base aérea de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 3 horas da tarde, uma aeronave que foi cedida pela Força Aérea do Uruguai, que chegou na base aérea de São Paulo por volta do meio-dia. O corpo do jogador foi liberado do Hospital Albert Einstein por volta da meia-noite, seguiu em direção a Guarulhos, onde foi preparado durante a madrugada para que sim ele seguisse em direção a Montevidéu, capital do Uruguai, onde vai acontecer o velório. A expectativa é que o corpo seja velado na sede social do Nacional a partir das 10 horas de amanhã, mas ainda não é confirmado porque depende de como as coisas vão acontecer, como esse translado vai acontecer durante a tarde desta quarta-feira. A morte do jogador foi confirmada na noite de ontem, primeiro em uma nota divulgada pelo Clube Nacional e depois por meio de um boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein. O boletim médico diz que ele morreu às 9h38 da noite, no dia 27 de agosto, esta terça-feira, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. A gente lembra que ele estava internado desde a última quinta-feira, depois de ter passado mal em campo no Morumbi, em um jogo entre o Nacional e São Paulo nas oitavas de final da Libertadores. Ele foi socorrido ali em campo pelas duas equipes médicas dos dois times, seguiu em direção ao hospital, que é próximo ali do estádio do Morumbi, e logo após da entrada no hospital, ele foi para a UTI, mas logo no boletim médico divulgado no domingo, o hospital já indicava a piora do estado clínico dele, dizendo que a avaliação demonstrou progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana, e foi ontem, então, que o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein confirmou a morte, então, do jogador de apenas 27 anos. Ontem, no hospital, familiares deles estiveram ali presentes, assim também como alguns jogadores do Clube Nacional, mas hoje a movimentação em frente ao hospital foi bem tranquila, apenas os jornalistas ali presentes para, infelizmente, noticiar a morte do jogador uruguaio. Ele que deixa uma esposa, Selena, e 2 filhos, uma menina de 2 anos e também um menino que nasceu há poucos dias, no dia 16 de agosto. Volto com vocês. Que tristeza. Maju, minha amiga, muito obrigado. Um grande abraço a você. Que tristeza. Até mais. E que fica aqui, né? A gente fica... Lógico que fica aqui os nossos sinceros sentimentos a todos que praticam futebol, a todos os esportistas como um todo, e em especial a família, né? Nossas sinceras considerações aqui em nome do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E, pô, imagina, uma menininha de 2 anos de idade, um menino recém-nascido. E você fica no questionamento. Será que poderia ter sido feito alguma coisa de diferente? Será que o São Paulo agiu corretamente? Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem importantíssima de uma pessoa de dentro do hospital que disse, olha, a gente está procurando saber se houve alguma falha no primeiro atendimento. Aí logo depois ele me mandou uma mensagem e falou, não, tudo que tinha que ser feito mesmo de acordo com o que nós vimos e temos hoje foi feito pelo São Paulo. O atendimento foi rápido, do lado aqui do Hospital Albert Einstein, 5 minutos. Ou seja, acho que era a hora do cara mesmo, a hora do Esquerdo. E vocês viram que há mais ou menos uns 10 anos ele teve um problema também, parecido, não sei se dessa magnitude, provavelmente não, mas teve uma arritmia identificada também, né, quando ele estava fazendo um treinamento. Na base do clube tal. que ele estava. Pois é, e depois de 10 anos, ele vira a sofrer o problema novamente, um problema fatal, um problema letal. Caramba, né? Que incógnita é essa? Será que há outros atletas com problemas ocultos? Porque você pensa num atleta, você imagina imediatamente alguém com uma condição física superior à população normal, e são mesmo, são pessoas diferentes fisicamente falando, e que são blindadas a qualquer tipo de problema. Né? Não são.
Então. Esse é o problema. Porque o esporte de alta performance não busca a saúde, busca a performance. Então, uma coisa é você ter a saúde por fazer a sua caminhada, a sua corrida. Outra coisa é exigir do seu músculo o desempenho máximo para ser o músculo mais importante entre aqueles que disputam aquela competição com você. É exigir do coração uma capacidade aeróbica muito maior do que a de outros. É fazer com que o seu joelho seja capaz de suportar impactos que o meu joelho para subir escada, ou da sua mãe, ou do seu tio, tem um outro tipo de uso do joelho, da capacidade do joelho de absorver impacto. É ir além do limite. Além do limite, muito além do limite. É buscar no corpo humano o máximo possível de performance. Por isso que os especialistas dizem, e o Luiz está aqui exatamente para falar sobre isso, o esporte de alta performance não é saudável. O Ronald, e num mundo cada vez mais competitivo, e no esporte não é diferente, principalmente no esporte, né? Basta ver o futebol de hoje comparado com o futebol de algumas décadas. É físico pra caramba, é explosão, é corrida, é musculatura, é articulação. O ritmo da partida é outro completamente diferente. Alguns atletas até suportam isso, mas cada vez mais acho que nós corremos o risco de ver mais problemas. Então, mas não é que os atletas eles são obrigados a se encaixar nessa nova realidade. Senão se aposenta. Não, senão ele não joga. Ele não joga. Antigamente, hoje, por exemplo, tem aquela máxima de análise tática de jogo. Hoje o cara que é o atacante, se ele não marcar o lateral até a linha de fundo do campo de defesa dele, ele tá fora, amigo. Ele não joga. Isso no passado não existia. Romário marcando. O Jairzinho na Copa de 70 marcava o lateral. E o Romário marcava? Não marcava, não é assim. Não era assim. E isso, para buscar esse tipo de resposta do atleta, você precisa que ele tenha um desenvolvimento atlético muito acima da média. O Luiz Felipe Nunes, como você disse, está aqui conosco para a gente continuar nesse assunto, é claro, e começando pelo luto, né, vivido hoje pelo futebol mundial, né, que é uma notícia certamente de repercussão internacional. Tamanha tristeza, né, Luiz? Muito boa tarde a você, bem-vindo. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ronald. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Um luto que passa por clubes aqui do Brasil, por clubes do exterior. São Paulo Futebol Clube se manifestou, Palmeiras, Corinthians, todos os grandes clubes daqui e também de fora. Federação do Uruguai, federações nacionais, o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, entre outros, todos se posicionaram porque é algo que afeta o mundo do esporte inteiro. Todos os jogadores, ao ver uma situação, ao se deparar com uma situação dessa, ao descobrir a notícia, muitos deles, claro, não conheciam o esquerdo, não faziam ideia de quem era, mas a notícia chega para todos. É algo que corre o mundo e há uma preocupação. Os jogadores ficam preocupados, ficam nervosos, ficam tensos. A gente viu, principalmente os jogadores do São Paulo, que já jogaram, já atuaram no final de semana e atuam hoje novamente, os posicionamentos que estavam sendo feitos em campo. São Paulo entrou em campo com uma camisa homenageando o esquerdo já no final de semana. Hoje não deve ser diferente, não deve ter um adiamento dessa partida, uma partida da Copa do Brasil entre o São Paulo e o Atlético Mineiro, mas afeta todos os jogadores. E hoje, na programação da Rádio Bandeirantes, a gente escutou alguns médicos cardiologistas para tentar entender o que parece ser essa coisa contraditória de um jogador ter um ataque cardíaco no meio de uma partida. Então a gente conversou no Jornal Gente com o cardiologista da Universidade de São Paulo, o Heron Rached, e ele falou que é um risco para jogadores, para atletas de alto rendimento, esse da arritmia cardíaca, muito mais comum do que a gente pode imaginar. Vamos ouvir essa explicação do professor. A arritmia, ela está entre as principais causas de morte entre os atletas. Teve um trabalho apresentado no Congresso do ano passado. Nos Estados Unidos, anualmente, 5 atletas eles morrem em campo, atletas jovens, devido à arritmia cardíaca. Na verdade, o que acontece, principalmente no caso desse jogador tão jovem, seria uma doença do sistema elétrico do coração. Muitas vezes uma malformação do sistema elétrico, levando a arritmias, levando também à morte súbita. E a única forma que nós temos de evitar que situações como essa aconteçam é fazendo o check-up adequadamente, na tentativa de detectar essa arritmia de forma precoce. E como vocês disseram anteriormente, o esquerdo foi diagnosticado com arritmia aos 17 anos, uma arritmia... A gente não consegue cravar todas as informações de como foi
o falecimento, a morte do Izquierdo agora, mas diversos especialistas apontam que uma arritmia é diferente daquela que foi constatada agora com 27 anos, 10 anos de diferença. O Dr. Heron explicou que como que é possível um atleta passar 10 anos sem ter nenhum registro. Ele teve aquele registro aos 17 anos, mas passou até o momento onde a gente sabe de documentos desse atleta, não teve nenhum outro registro de arritmia até essa, na última quinta-feira, no jogo contra o São Paulo. Então tem essa explicação também do porquê uma situação dessas pode ocorrer. Eu posso ter uma arritmia que nós chamamos de não sustentada, de curta duração e muitas vezes assintomática, ou seja, você não vai sentir absolutamente nada. Nós temos outras situações de arritmias que elas são sustentadas que levam à morte súbita, como aconteceu na situação do Izquierdo. Vai depender de uma série de dados inerentes ao próprio paciente e vai depender também do tempo de permanência daquela arritmia. Ou seja, essa mesma arritmia que ele apresentou, ela poderia estar acontecendo em curta duração e o paciente ser totalmente assintomático, de forma que ele passou esses 10 anos sem nenhuma queixa. Outro especialista que conversou conosco no Manhã Bandeirantes foi o Ricardo Francisco, que é cardiologista especializado em esportes. Ele fez uma explicação de que um caso desses com um atleta de alto rendimento pode assustar muita gente, mas tem que sempre que lembrar que o sedentarismo, as pessoas que não se movimentam, é uma causa de morte muito mais comum do que um caso desses que a gente viu. É preciso falar isso para as pessoas não começarem a culpar o esporte, culpar o atleta de futebol. Tem essa diferença. Mas aí você está em dois extremos, né? Você está no sedentário e no super atleta. Não é para as pessoas não ficarem naquela de não vou começar a fazer uma corrida. O Ronald estava falando isso. Tudo é meio termo, né? Exatamente. Tem essa diferença. Então existe um alerta desses especialistas e também para os nossos ouvintes, para quem pratica esporte de alto rendimento, o professor Ricardo Francisco explicou quais são os sintomas frequentes de quem tem arritmia. É importante também o nosso ouvinte entender. Vamos à fala do professor. As palpitações são importantes, até que, se prove o contrário, a síncope, que é o desmaio, ela tem que ser encarada como uma morte súbita abortada, ou seja, a gente tem que pesquisar exaustivamente quando se tem algum tipo de queda e de desmaio. As palpitações, a dispneia, o mal-estar, todas essas alterações durante o treinamento, elas já ligam um alerta amarelo para a gente poder pesquisar esse indivíduo. E esse é um caso do Izquierdo que lembra muito outro que aconteceu há 20 anos, quase 20 anos cravado. Foi em 27 de outubro de 2004, a morte do jogador Serginho, também zagueiro, também defensor do São Caetano, me fugiu o nome, também um outro time que joga na mesma cor, joga de azul, também assim como o Nacional, um caso que o Serginho teve um ataque cardíaco no meio de uma partida contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, então tem todas essas coincidências. Hoje, inclusive... Numeração também a mesma na camisa. Exato. Né? Pegando, por todas essas coincidências, até pegando os dados da sala digital do Google, foi uma das pesquisas mais feitas hoje, porque muita gente lembrou desse caso, vendo a morte do Izquierdo. Eu estava no estádio na quinta-feira passada, quando o Izquierdo teve essa parada cardíaca, e muitos torcedores no mesmo momento lembraram. Então é um caso que chama atenção por ser semelhante. Não é o único, muitos outros casos, muitos outros registros de ataque cardíaco aconteceram, mas de uma maneira tão semelhante, claro, chama atenção. Não tem muitas explicações para dois casos parecidos acontecerem, mas é fato que aconteceu. A gente tem uma fala do Dr. Sanches, que foi médico do São Paulo por décadas e décadas, e participou da tentativa de tratamento, de ressuscitação, de fato, do Serginho há 20 anos. A gente tem uma fala dele em 2004 falando como foi. Infelizmente aconteceu pior, né? E a gente agora lamenta, só tem lamentar e torcer para que a esposa dele, a família, enfim, seja forte. É muito difícil, realmente. Um jovem, né? Um jovem trabalhando, acontecer uma coisa dessa, mas o que vai se fazer, né? É a fatalidade e agora tem que tocar a vida, né? Os colegas todos estão aí consternados e a esposa dele também, uma situação desesperadora. Agora é dar muita força para ela, que é um momento muito difícil de superar.
Então a fala do Dr. Sanches também em outra situação muito semelhante com aquela que aconteceu com o esquerdo. A partir dessas explicações que a gente tem dos médicos também, um cuidado ressaltado e sempre para atletas ou para uma pessoa comum, para quem caminha, para quem é sedentário, para todo mundo vale o aviso de que é sempre importante fazer os exames de rotina, fazer check-up. E isso 10 em cada 10 médicos vão fazer essa recomendação. Então serve, claro, de alerta. A gente sempre tem que estar alerta com a nossa saúde, seja quem for. É sempre importante, Joel e Ronald. Verdade, Luiz. Muito obrigado a você, meu amigo. Um abraço aí, viu? Abraço. Bom trabalho. Ô Joel, pra gente fechar essa primeira parte aqui do Bora, eu quero ler a mensagem que a esposa do esquerdo colocou nas redes sociais. E ela que... Selena, né? É a Selena, ela que já no início da madrugada publicou, causando uma grande comoção. Ela disse: hoje me despeço da minha metade, do amor da minha vida. Para muitos, Juan esquerdo. Para mim, Juama, meu melhor amigo, meu marido, pai dos meus filhos, meu par incondicional. Hoje uma parte de mim morre com ele. Você foi uma grande pessoa, nobre, amorosa, sem maldade. Foi um anjo na terra e vai ser um anjo no céu. Hoje preciso seguir por nossos filhos e tirar forças de onde não sei se há. Sei que você lutou até o final e que você mais queria era estar com a gente. Vou sentir saudade pelo resto de minha vida e sei que vai doer sua ausência em cada passo. Você deixou muito por viver, muito a caminhar, meu Juama. Desde hoje, só sonho com o dia do nosso reencontro e voltar a ver esse sorriso que me enche a alma. Obrigado a todos que pensaram nele e que fizeram força de uma forma ou de outra. Hoje, Juama cuida lá do céu de mim e em especial dos nossos bebês. Vou te amar por toda a vida, meu guerreiro. Desta vez tivemos que perder. Nossa Senhora. Emocionante. Arrepiou, né? De arrepiar qualquer um. Nossa, dá uma baqueada na gente. Que mensagem profunda. Que mensagem que sai de dentro do coração mesmo. Que Deus Força abençoe a Selena, Selena. para toda a família, né? Que Deus abençoe a Selena, a família. Sejam amparados dentro da bondade divina.